Meu filho exigiu que eu assinasse os papéis. Quando recusei, ele revelou um segredo terrível. Meu filho exigiu que eu assinasse os papéis. Quando recusei, ele revelou um segredo terrível sobre meu falecido marido. As palavras saíram da boca de Ricardo como facas afiadas, cortando meu coração já tão fragilizado desde a morte de Antônio. Naquele momento, sentada na sala da casa onde criei meus 3 filhos por 42 anos, percebi que não conhecia mais o homem à minha frente. O relógio de parede que Antônio me dera em nosso 20º aniversário de casamento marcava 4 horas da tarde com seu incessante tic-tac, testemunha silenciosa da crueldade que se desenrolava naquele cômodo impregnado de memórias familiares. Ou você assina a transferência da casa agora, ou todo mundo vai saber que pai não era o santo que você pinta. Tenho provas, mãe. Suas palavras ficaram suspensas no ar como um veneno invisível. Apenas 3 meses se passaram desde o enterro do homem com quem compartilhei minha vida inteira. O luto ainda estava fresco como uma ferida aberta, e agora meu primogênito, aquele que carreguei por 9 meses sob meu coração, me ameaçava com algo que eu nem sequer compreendia. Baixei os olhos para os papéis sobre a mesa de centro de madeira maciça. Aquela mesma mesa que Antônio havia construído com as próprias mãos quando éramos recém-casados, e mal tínhamos dinheiro para mobiliar nossa primeira casa alugada. A transferência de propriedade estava ali, impressa em papel timbrado do escritório de advocacia de Ricardo, esperando apenas minha assinatura para que a casa onde criamos nossa família passasse para o nome dele. Ricardo tinha 45 anos, era advogado bem-sucedido, tinha sua própria casa em um condomínio de luxo na zona sul da cidade. Não precisava da minha. O que ele queria era vender o imóvel para investir em um novo empreendimento que prometia retornos milionários, segundo me explicou em visitas anteriores, com aquele brilho de cobiça nos olhos que me lembrava tanto seu pai nos primeiros anos de ambição. Não vou assinar, disse com a voz mais firme que consegui reunir, embora por dentro estivesse tremendo como uma folha de outono prestes a se desprender do galho. Não confrontei Ricardo sobre a ameaça. Não perguntei que segredo terrível era aquele. Em vez disso, servi mais um pouco de café nas xícaras de porcelana que herdei de minha mãe, como se estivéssemos apenas tendo uma tarde normal de visita familiar. Minhas mãos enrugadas, com 72 anos de vida marcados em cada veia proeminente, tremiam levemente, mas me esforcei para não demonstrar como suas palavras tinham me abalado até o âmago do meu ser. Pense bem, mãe. Você não precisa desta casa enorme. São 4 quartos, 3 banheiros, quintal, piscina. É muita manutenção para uma senhora sozinha. No apartamento que escolhi para você, terá portaria 24 horas, elevador e é perto do shopping. Vai ser muito melhor. Você pode usar o dinheiro da venda para viver confortavelmente, talvez até fazer aquela viagem para a Europa que sempre quis. O apartamento que ele mencionava era um cubículo de 40 metros quadrados, num bairro distante de tudo o que eu conhecia e amava. Longe da minha igreja, onde frequentava a missa dos domingos há mais de 30 anos, do mercadinho da esquina onde todos me conhecem pelo nome e sempre separam as frutas mais frescas para mim, das minhas amigas do grupo de tricô que se reúne todas as quartas-feiras na praça. Era como se ele quisesse me apagar do mapa, esconder a mãe idosa em um lugar onde não incomodasse sua vida perfeita, com sua esposa 20 anos mais jovem e seus filhos gêmeos que mal me visitavam no Natal. Sorri levemente e mudei de assunto, perguntando sobre meus netos, sobre como iam na escola particular caríssima que frequentavam, se ainda praticavam piano como da última vez que os vi. Ricardo pareceu desconcertado com minha aparente calma, mas logo retomou a conversa sobre as crianças, sempre seu assunto de orgulho. Quando ele finalmente se foi, horas depois, sem minha assinatura nos papéis e com a promessa de que pensaria melhor no assunto, tranquei a porta com a chave que carregava no mesmo chaveiro há décadas, um pequeno coração de prata que Antônio me dera quando nos mudamos para esta casa, e só então permiti que as lágrimas viessem, grossas e abundantes, como uma represa que finalmente se rompe após anos contendo a pressão. Naquela noite, deitada na cama que por décadas dividi com Antônio, o lado dele vazio e frio há 92 dias exatos, recordei cada sacrifício que fiz pelos meus filhos. Ricardo foi o primeiro. Nasceu quando Antônio e eu ainda lutávamos para nos estabelecer, morando de aluguel em um bairro distante, sem carro, dependendo de ônibus lotados para chegar ao trabalho. Antônio trabalhava como vendedor em uma loja de materiais de construção, e eu dava aulas particulares de reforço para crianças do bairro. O dinheiro mal dava para o aluguel e as fraldas, que naquela época não eram descartáveis, e eu passava horas lavando-as à mão no tanque dos fundos do quintal,
mesmo nos dias mais frios de inverno, quando meus dedos ficavam dormentes e avermelhados. Lembrei da vez em que Ricardo, com apenas 7 anos, teve pneumonia. Uma tosse persistente que se transformou em febre alta e dificuldade para respirar. Passei 2 semanas sem dormir direito, aplicando compressas para baixar a febre, dando medicação de hora em hora, monitorando cada suspiro difícil que saía dos pequenos pulmões. Para pagar o hospital, vendi as joias que tinha herdado de minha avó. Um conjunto de brincos e colar de pérolas que eram a única coisa de valor que possuía além da aliança de casamento. Não pensei 2 vezes. Faria qualquer coisa pelos meus filhos. Qualquer coisa. Depois veio Marcela, 2 anos após Ricardo. Uma menina doce, de cachos dourados e temperamento forte como o do pai. Nasceu com um problema no coração que exigiu cirurgia quando tinha apenas 4 anos. Mais noites em claro, mais orações desesperadas, mais apertos financeiros. Vendemos o único carro que tínhamos conseguido comprar para pagar parte da cirurgia. O restante veio de empréstimos que demoramos 7 anos para quitar, pagando juros exorbitantes que consumiam grande parte de nossa renda mensal. E por último, Eduardo, meu caçula, que chegou quando eu já tinha quase 40 anos. Uma surpresa que transformou nossa vida quando achávamos que a fase de fraldas e mamadeiras havia terminado. Eduardo nasceu prematuro. Passou seus primeiros meses de vida em uma incubadora, tão pequeno e frágil que mal ousávamos tocá-lo. Cada visita ao hospital era uma mistura de esperança e medo. Ele sobreviveu, cresceu forte e saudável, contrariando todos os prognósticos médicos, mas aqueles meses de incerteza deixaram marcas profundas em meu coração de mãe. Para que os 3 pudessem estudar em boas escolas, trabalhei em 2 empregos durante grande parte de minha vida adulta. Dava aulas durante o dia em uma escola municipal e à noite costurava roupas sob encomenda, muitas vezes avançando madrugada adentro para finalizar vestidos de festa que precisavam ser entregues no dia seguinte. Antônio fazia horas extras sempre que podia, trabalhando aos sábados e feriados, aceitando qualquer serviço extra que aparecesse. Foi assim que juntamos o dinheiro para comprar esta casa, tijolo por tijolo, construindo aos poucos, nos finais de semana, com a ajuda de amigos e parentes que se reuniam em mutirões regados a cerveja barata e churrasco simples. Ricardo formou-se em direito com honras. Eu estava na primeira fila da formatura, aplaudindo até minhas mãos ficarem vermelhas. As lágrimas de orgulho escorrendo livremente pelo meu rosto envelhecido, prematuramente pelas preocupações e pelo trabalho árduo. Fiz questão de organizar uma festa, mesmo com nosso orçamento apertado. Vendi um terreno que meus pais haviam me deixado em uma cidadezinha do interior para ajudá-lo a montar seu primeiro escritório. Um conjunto comercial pequeno, mas bem localizado, onde ele poderia começar a receber clientes e construir sua reputação. "Você vai longe, meu filho", disse a ele naquela ocasião, entregando-lhe o cheque com o dinheiro da venda, embrulhado em um cartão feito à mão, onde derramei todo o meu amor e orgulho em palavras simples. "Só quero que se lembre de onde veio e dos valores que seu pai e eu tentamos passar. Honestidade acima de tudo. Compaixão pelos menos afortunados. E família. Família sempre em primeiro lugar." E agora, tantos anos depois, esse mesmo filho me ameaçava, querendo tomar a casa onde passei os melhores e os piores momentos da minha vida. O teto que nos protegeu durante tempestades literais e metafóricas. As paredes que testemunharam primeiros passos, brigas de irmãos, reconciliações, celebrações, lágrimas e risos. O lar que construímos não apenas com tijolos e cimento, mas com sacrifícios diários e amor incondicional. A manhã seguinte trouxe consigo uma clareza que não sentia há meses. Desde a morte de Antônio, vinha me arrastando pelos dias, apenas existindo, sem realmente viver. Acordava tarde, passava horas olhando para as fotografias antigas em álbuns empoeirados. Mal conseguia preparar refeições adequadas para mim mesma. A ameaça de Ricardo, paradoxalmente, despertou algo dentro de mim. Uma força que pensei ter perdido junto com meu marido. Uma vontade de lutar que havia adormecido sob camadas de luto e solidão. Levantei-me mais cedo que o habitual. Os primeiros raios de sol entravam pelas frestas da cortina de renda que eu mesma havia costurado anos atrás. Preparei um café reforçado, com pão fresco que o padeiro entregava todas as manhãs, manteiga, queijo e as frutas que cultivava no pequeno pomar dos fundos. Vesti-me com cuidado, não com as roupas de luto que vinha usando, mas com um vestido azul claro que Antônio sempre gostou, e penteei meus cabelos grisalhos em um coque elegante.
Apliquei um batom discreto e até um pouco de blush. No espelho, vi uma mulher diferente da viúva abatida dos últimos meses. Vi a Helena que costumava ser antes da dor. A Helena que enfrentou tantos obstáculos ao longo da vida e nunca, jamais, se deu por vencida. Você sempre foi mais forte do que pensa, Helena. Antônio costumava me dizer quando eu fraquejava diante de alguma dificuldade. Você tem dentro de si uma força que não vem dos músculos, mas da alma. Talvez estivesse na hora de provar que ele estava certo. De honrar não apenas sua memória, mas também a mulher que fui, que sou, que posso continuar sendo apesar das perdas. Primeiro, liguei para Eduardo, meu caçula. Diferente dos irmãos, ele havia seguido um caminho mais simples. Era professor de educação física em uma escola pública, morava em um apartamento modesto com o marido e raramente pedia qualquer coisa. Sempre foi o mais sensível dos três, o mais parecido comigo em temperamento, embora fisicamente fosse a imagem cuspida e escarrada do pai. Edu, preciso conversar com você. É importante, disse ao telefone, tentando não alarmar meu filho mais novo, mas deixando clara a urgência. 2 horas depois, estávamos sentados na mesma sala onde Ricardo havia me ameaçado no dia anterior. Eduardo trouxe bolinhos de chuva que ele sabia serem meus preferidos. Sempre atencioso, sempre preocupado com o meu bem-estar. Havia puxado isso de Antônio, a capacidade de perceber as necessidades dos outros antes mesmo que fossem expressas. Mãe, o que está acontecendo? A senhora parece diferente, Eduardo observou, seus olhos idênticos aos de Antônio me estudando com preocupação. Essa roupa, o batom, parece que voltou à vida. Não que eu esteja reclamando, muito pelo contrário. Mas aconteceu algo? Respirei fundo e contei tudo. A visita de Ricardo, a exigência para que eu transferisse a casa para seu nome, a ameaça sobre um suposto segredo de Antônio. Falei sem interrupções, deixando as palavras fluírem como um rio represado que finalmente encontra vazão. O rosto de Eduardo ficou vermelho de raiva à medida que eu falava. Via suas mãos se fechando em punhos, os nós dos dedos embranquecendo com a força que aplicava. Como ele se atreve? Depois de tudo que a senhora e o pai fizeram por ele, depois de todos os sacrifícios, de todo o apoio. Edu, não estou te contando isso para criar inimizade entre vocês. São irmãos, sempre serão, independentemente do que aconteça. Só preciso saber, você tem alguma ideia do que pode ser esse segredo que seu irmão mencionou? Algo sobre seu pai que poderia ser vergonhoso? Comprometedor? Eduardo desviou o olhar, claramente desconfortável. Mexeu-se na poltrona, ajeitou a aliança no dedo como fazia sempre que estava nervoso. Um hábito que herdou do pai. O silêncio prolongado me disse mais do que quaisquer palavras poderiam dizer. Edu, por favor, preciso saber com o que estou lidando. Se vou enfrentar Ricardo, preciso estar preparada. Meu filho mais novo respirou fundo. Passou as mãos pelo rosto em um gesto de cansaço e finalmente olhou nos meus olhos. Mãe, há alguns anos, acho que uns 5 anos antes do pai falecer, Ricardo descobriu que ele tinha outra família. O ar escapou dos meus pulmões como se tivesse levado um soco. A sala pareceu girar ao meu redor, as cores se misturando, os sons se tornando distantes. Agarrei-me aos braços da poltrona para não cair, sentindo como se o chão tivesse subitamente desaparecido sob meus pés. O quê? Ricardo contratou um detetive para seguir o pai, não sei porquê. Acho que suspeitava de algo relacionado aos negócios, talvez algum desvio de dinheiro ou sonegação fiscal. Algo que pudesse usar como alavanca em alguma negociação. Descobriu que ele tinha um relacionamento com outra mulher há mais de 20 anos. Eles têm uma filha, deve estar com uns 25 anos hoje. As palavras de Eduardo soaram distantes, como se estivesse falando debaixo d'água. Antônio, meu companheiro de 5 décadas, o homem que eu julgava conhecer como a palma da minha mão, o pai dos meus filhos, o avô dos meus netos, tinha outra família? Uma filha que eu não conhecia? Uma vida paralela que manteve escondida de mim durante todo esse tempo? As lembranças de nossas bodas de ouro, celebradas apenas 2 anos antes de sua morte, com a renovação dos votos na mesma igreja onde nos casamos, pareciam agora uma farsa cruel, uma peça de teatro elaborada onde fui, sem saber, a protagonista enganada. Por que vocês nunca me contaram isso? Eduardo pegou minhas mãos entre as suas, acariciando os dedos deformados pela artrite, calejados por décadas de trabalho duro. Pai nos implorou para não contar. Disse que era um erro do passado, que havia terminado tudo, que amava apenas a senhora. Ricardo ameaçou contar,
mas acabou aceitando um acordo. Pai transferiu algumas propriedades para o nome dele em troca do silêncio. Que propriedades? Um terreno em Petrópolis e 2 apartamentos que estavam alugados. Ricardo vendeu tudo e investiu no escritório dele. Foi quando ele se mudou para o prédio novo, contratou mais advogados associados, comprou aquele carro importado. Um nó se formou em minha garganta, impedindo que as palavras saíssem. Eu não sabia desses imóveis. Antônio sempre cuidou das finanças. Eu confiava nele cegamente. Assinava documentos sem ler quando ele pedia, deixava que administrasse nossas economias sem questionar. Deus sabe quantos outros segredos ele levou para o túmulo. Quantas mentiras foram ditas ao longo dos anos sob o disfarce do amor e da proteção. E Marcela? Ela também sabe? Eduardo balançou a cabeça. Não, só eu e Ricardo. E agora, a senhora. Passei o resto daquele dia em uma espécie de torpor, como se estivesse vivendo um pesadelo, do qual não conseguia acordar. Eduardo insistiu em ficar comigo, preocupado com meu estado emocional, mas precisei de solidão para processar tudo aquilo. Precisava ouvir apenas o silêncio da casa e as vozes dos meus próprios pensamentos. Naquela noite, não consegui dormir. As revelações sobre Antônio martelavam em minha mente como um refrão torturante. O homem que achei que conhecia tinha levado uma vida dupla, enganando não apenas a mim, mas também a outra mulher, pois certamente ela não sabia que ele continuava casado comigo. Enquanto eu criava nossos filhos, lavava suas roupas, preparava suas refeições favoritas, apoiava seus sonhos e ambições. Ele construía outra vida paralela, com outra mulher, outra filha, outro lar. A dor da traição era quase física, como se algo dentro de mim estivesse se quebrando em milhares de pedaços que jamais poderiam ser colados novamente. Cada lembrança feliz agora estava manchada pela sombra da mentira. Cada momento de intimidade, cada aniversário celebrado, cada dificuldade superada juntos, parecia uma grande farsa, uma encenação para manter as aparências de um casamento que, na realidade, estava fundamentado em mentiras. Mas havia uma pergunta que não me deixava, que se sobrepunha a todas as outras dúvidas e angústias. Por que Ricardo traria isso à tona agora? A resposta me ocorreu como um raio de clareza em meio à tempestade de emoções. O testamento. Antônio havia deixado tudo para mim. A casa, as economias, os investimentos, tudo estava em meu nome. E havia uma cláusula especial, redigida por ele mesmo e testemunhada pelo notário. Após minha morte, tudo seria dividido igualmente entre os 3 filhos, sem exceções. Ricardo, sempre ambicioso, provavelmente não queria esperar que eu morresse naturalmente para receber sua parte. E certamente não queria dividir nada com os irmãos. A casa onde vivíamos havia valorizado enormemente nas últimas décadas, graças à expansão da cidade e às melhorias no bairro. O que era uma área residencial simples quando nos mudamos para cá, tornara-se um local cobiçado, com casas vendendo por valores que jamais imaginamos ser possíveis. Ricardo, com seu olho treinado para negócios, certamente viu nisso uma oportunidade que não poderia deixar escapar. Na manhã seguinte, com uma determinação que não sentia desde que precisei lutar pela cirurgia de Marcela, abri o cofre que mantínhamos em casa e retirei os documentos que Antônio guardava ali. Era um pequeno cofre embutido na parede do nosso quarto, escondido atrás de um quadro da Virgem Maria. A combinação era a data do nosso casamento, outra ironia amarga, considerando as circunstâncias. Entre os documentos, havia uma pasta que nunca tinha aberto, marcada apenas com a letra J. Dentro, encontrei fotos de uma mulher jovem e bonita, com cabelos escuros e olhos amendoados, sempre sorrindo para a câmera com uma expressão de adoração que reconheci imediatamente. Era assim que eu mesma olhava para Antônio nos nossos primeiros anos juntos. Havia também cartas de amor amareladas pelo tempo, algumas tão explícitas em seu conteúdo que senti minhas bochechas queimarem de vergonha e indignação, e documentos de um apartamento no nome dessa mulher, Júlia. As cartas datavam de 27 anos atrás. Em uma delas, Júlia anunciava que estava grávida, expressando medo e incerteza sobre o futuro. Em outra, agradecia pelo dinheiro que Antônio enviava mensalmente para as despesas dela e da criança. A mais recente era de apenas 1 ano antes de sua morte, onde ela pedia mais dinheiro para a faculdade da filha, Luísa, que havia sido aceita na faculdade de medicina. Meu marido tinha sustentado essa outra família durante todo o nosso casamento. Enquanto me fazia acreditar que nossos recursos eram limitados, que precisávamos economizar cada centavo, que não podíamos nos dar ao luxo de viagens ou pequenas extravagâncias,
Ele sustentava outra casa, outra mulher, outra filha. Um frio se apoderou do meu corpo, seguido por uma onda de raiva que nunca havia sentido antes. Não apenas contra Antônio, que havia me traído e mentido por décadas, mas também contra Ricardo, que agora tentava usar esse segredo para me manipular, para me forçar a abrir mão do único bem verdadeiramente meu que restava. Foi nesse momento que tomei minha decisão. Não seria vítima duas vezes. Não permitiria que nem a memória de Antônio nem as ameaças de Ricardo me diminuíssem ou me controlassem. Eu havia passado a vida inteira colocando as necessidades dos outros à frente das minhas, sacrificando meus sonhos e desejos pelo bem da família. Talvez fosse hora de pensar em mim mesma pela primeira vez. Primeiro, precisava saber exatamente o que tinha. Quais eram meus recursos, meus direitos, minhas opções. Conhecimento é poder, como sempre dizia aos meus alunos, e eu precisava me armar com toda a informação possível antes de confrontar Ricardo. Marquei uma consulta com um advogado. Não qualquer advogado, mas doutora Sônia Mendes, uma mulher de 60 anos conhecida por sua ferocidade nos tribunais e que, felizmente, não tinha nenhuma conexão com o escritório de Ricardo. Era uma senhora elegante, de cabelos brancos cortados em um Chanel moderno, olhos perspicazes por trás de óculos de armação vermelha e uma reputação de defender viúvas e idosos contra filhos gananciosos que tentavam se apropriar de suas heranças. Senhora, Helena, pelo que estou vendo aqui, sua situação financeira é muito melhor do que a senhora imaginava, disse doutora Sônia após revisar os documentos que levei. Escrituras, extratos bancários, apólices de seguro, tudo o que encontrei no cofre e nas pastas que Antônio mantinha em seu escritório em casa. Seu marido fez vários investimentos ao longo dos anos. Além da casa onde a senhora vive, existem aplicações financeiras consideráveis, ações de empresas e um terreno comercial no centro da cidade que está alugado para uma rede de farmácias. A revelação foi um choque. Antônio sempre me fez acreditar que vivíamos com recursos limitados, que nossas economias para a aposentadoria eram modestas, suficientes apenas para uma velhice digna, mas sem luxos. Enquanto eu economizava em pequenas coisas do dia a dia, remendando roupas em vez de comprar novas, aproveitando promoções no supermercado, usando o transporte público em vez de táxi, ele acumulava uma fortuna que eu desconhecia completamente. E tudo isso está no meu nome? Sim, desde o falecimento do seu marido. Ele deixou tudo organizado, com um testamento claro e sem contestações possíveis. A única exceção é o terreno comercial, que ainda está em processo de inventário. E esse é o terreno que meu filho Ricardo está administrando? Doutora Sônia verificou os papéis, ajustando os óculos vermelhos sobre o nariz fino. Exato. Seu filho é o inventariante e tem procuração para receber os aluguéis até a conclusão do inventário. Aquilo explicava muita coisa. Ricardo não estava apenas atrás da minha casa. Ele provavelmente estava embolsando os aluguéis do terreno comercial, um valor que descobri ser considerável, R$18.000 mensais, e temia que eu descobrisse. Senhora Helena, a senhora tem alguma ideia de quanto seu filho está depositando na conta do inventário? Ele mencionou algo em torno de R$5.000 por mês para cobrir minhas despesas. Disse que o restante estava sendo usado para pagar impostos e manutenção do imóvel. Doutora Sônia fez algumas anotações, suas unhas pintadas de vermelho arranhando levemente o papel. Vamos solicitar uma prestação de contas detalhada. E, se me permite a sugestão, vamos mudar o inventariante. A senhora pode indicar outro filho, ou mesmo um profissional neutro. Saí do escritório da advogada com um plano se formando em minha mente. Não seria impulsiva. Não agiria com a raiva que fervia em meu peito. Seria estratégica, assim como Antônio e Ricardo haviam sido, escondendo segredos e manipulando situações ao longo dos anos. Minha primeira ação foi mudar meu testamento, com a orientação da doutora. Sônia redigiu um novo documento onde deixava a casa e metade dos investimentos para Eduardo e Marcela. A outra metade seria destinada a uma fundação que ajuda crianças com câncer, causa que sempre me foi cara, desde que Eduardo sobreviveu a uma leucemia na infância. Ricardo receberia apenas o mínimo exigido por lei, sua legítima, que não poderia ser negada nem mesmo no caso de deserdação. Em seguida, criei uma procuração designando Eduardo como responsável por minhas decisões médicas e financeiras, caso eu me tornasse incapaz. Isso impediria que Ricardo me internasse em algum asilo contra minha vontade, como eu suspeitava que ele planejava fazer depois de conseguir a casa, colocando-me em um daqueles lugares tristes, cheirando a desinfetante e abandono, onde idosos são deixados para definhar longe dos olhos da sociedade.
O passo mais difícil foi o próximo. Com o endereço obtido nos documentos do cofre, fui procurar Júlia, a outra mulher de Antônio. Parte de mim queria apenas confrontá-la, gritar, exigir explicações. Outra parte, mais racional, sabia que ela também era uma vítima nessa história, que ela provavelmente também foi enganada, levada a acreditar em promessas que nunca seriam cumpridas. O prédio ficava em um bairro de classe média, bem conservado, com plantas na entrada e uma portaria simples mas limpa. Era um edifício sem elevador, 3 andares de apartamentos modestos, mas dignos. Tremi ao apertar o interfone do apartamento 302, meu coração batendo tão forte que temia que pudesse ser ouvido do outro lado da linha. Uma voz feminina atendeu. Quem é? Meu nome é Helena. Helena Soares, viúva de Antônio Soares. Precisamos conversar. Houve um longo silêncio, tão prolongado que cheguei a pensar que ela havia desligado, ou simplesmente se afastado do interfone. Finalmente, o som da porta sendo destravada ecoou pelo pequeno hall de entrada. Subi as escadas lentamente, cada degrau parecendo mais alto que o anterior, minhas pernas cansadas protestando contra o esforço. No 3º andar, uma porta estava entreaberta. Uma mulher aguardava, os braços cruzados sobre o peito como se estivesse se protegendo. Júlia era mais jovem do que eu, talvez uns 15 anos, mas o tempo também havia deixado suas marcas. Cabelos castanhos com mechas grisalhas, olhos cansados que já deviam ter sido vivazes um dia, mãos que traíam uma vida de trabalho. Vestia roupas simples, mas bem cuidadas, e havia uma dignidade em sua postura que não pude deixar de admirar. Eu sempre soube que um dia você viria, ela disse, convidando-me a entrar com um gesto contido. O apartamento era modesto, mas acolhedor. Móveis simples, algumas plantas, quadros nas paredes, principalmente paisagens em aquarela que descobri mais tarde serem pintadas pela própria Júlia. Nas estantes, vi fotos de uma jovem que só poderia ser Luísa, a filha de Antônio. A semelhança com meus filhos era inegável. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto, o mesmo sorriso que reconheci de tantas fotografias de família. Antônio te contou sobre mim antes de morrer? Júlia perguntou, servindo chá em xícara simples de cerâmica pintada à mão. Não. Meu filho Ricardo descobriu e está usando isso para me manipular. Contei a ela toda a situação. Surpreendentemente, não senti ódio por essa mulher que havia dividido o amor do meu marido durante tantos anos. Ela também havia sido enganada, de certa forma. Antônio prometeu deixá-la para ficar comigo, depois prometeu deixar-me para ficar com ela. No fim, não cumpriu nenhuma das promessas, mantendo-nos ambas em uma espera eterna por um compromisso que jamais viria. Ele pagava este apartamento e mandava dinheiro para Luísa, mas nunca foi um pai presente, Júlia revelou, seus dedos acariciando distraidamente a borda da xícara. Vinha nos ver talvez uma vez por mês, sempre com desculpas sobre viagens de negócios, compromissos que não podia adiar, reuniões importantes. Luísa cresceu praticamente sem pai. Ela sabe quem ele era? Sim. Ele não permitia que ela o chamasse de pai, mas ela sempre soube. Como poderia não saber? A pensão que ele mandava pagou sua escola, suas roupas, seus livros. Mas ele nunca foi a uma apresentação escolar, nunca comemorou um aniversário, nunca esteve lá quando ela realmente precisava. Ficamos em silêncio por alguns instantes. 2 mulheres unidas pela dor de terem amado o mesmo homem e terem sido, cada uma à sua maneira, traídas por ele. Como ela reagiu quando soube da morte dele? Perguntei finalmente. Chorou, é claro. Apesar de tudo, ele era seu pai, mas acho que chorou mais pela ideia do que poderia ter sido, pelo pai que nunca teve de verdade, do que pela perda concreta. Ele era quase um estranho para ela. Saí daquele encontro com uma certeza. Luísa também era vítima nessa história toda. Uma criança inocente que cresceu com um vazio no lugar onde deveria haver a figura paterna. Que provavelmente se perguntou 1000 vezes por que não era digna do tempo e da atenção do próprio pai. Uma ideia começou a se formar em minha mente. Algo que talvez pudesse trazer um pouco de justiça a toda essa situação desoladora. 2 dias depois, Ricardo voltou à minha casa. Como esperado, trouxe novamente os papéis de transferência da propriedade, desta vez acompanhados de um agente imobiliário que esperava no carro, claramente confiante de que conseguiria minha assinatura naquele dia. Então, mãe, pensou no que conversamos? Está pronta para assinar? Ele perguntou com aquele sorriso confiante que sempre usava nos tribunais, segundo me contava com orgulho. Mantive minha expressão neutra, oferecendo café como sempre fazia, agindo como a mãe dócil e submissa que ele esperava encontrar.
Antes de decidir qualquer coisa, gostaria que você me explicasse que segredo terrível é esse sobre seu pai. Ricardo sorriu, pensando que sua estratégia estava funcionando. Que eu estava cedendo à chantagem, disposta a fazer qualquer coisa para proteger a memória imaculada de Antônio. Pai manteve um caso por mais de 20 anos, mãe. Ele tinha outra mulher, uma tal de Júlia, e teve uma filha com ela. Manteve as duas em um apartamento que ele pagava e enviava dinheiro regularmente. Tenho todas as provas. Fotos, recibos, até cartas. Você quer mesmo que isso venha à tona? Que todos saibam que o grande amor da sua vida era na verdade um mentiroso? Ele puxou algumas fotos do bolso do paletó caro. Nelas, Antônio aparecia abraçado a Júlia em vários momentos ao longo dos anos. Em uma delas, estavam em frente a um bolo de aniversário com o número 15, provavelmente o aniversário de Luísa. Em outra, caminhavam de mãos dadas em uma praia que reconheci como sendo no litoral norte, onde supostamente Antônio ia pescar com amigos uma vez por ano. Imagina o que seus amigos da igreja vão pensar quando souberem, mãe. Como vai conseguir olhar para a cara deles sabendo que foi feita de tonta por tanto tempo? E o que as pessoas vão dizer dos seus filhos? Que somos filhos de um homem sem caráter, sem moral? Respirei fundo e tomei um gole do café que havia servido. Era hora de virar o jogo. Ricardo, eu já sei de tudo isso. Ele piscou, confuso. Como assim? Já sei sobre Júlia e Luísa. Estive no apartamento delas ontem. Tivemos uma longa conversa. A expressão de choque no rosto dele foi impagável. O copo de café tremeu levemente em sua mão, derramando algumas gotas sobre a calça social impecável. Também sei sobre os imóveis que seu pai transferiu para seu nome em troca do seu silêncio. E sei que você está recebendo os aluguéis do terreno comercial no centro, sem me informar dos valores corretos. Ricardo empalideceu, sua tez geralmente corada ficando branca como papel. Colocou o café sobre a mesa com um movimento brusco, parte do líquido escuro derramando sobre a toalha de renda que eu havia bordado para meu enxoval de casamento. Do que a senhora está falando? Seu pai pode ter escondido muita coisa de mim durante nosso casamento, mas depois que ele morreu, encontrei todos os documentos. Sei exatamente quanto dinheiro temos, quais são as propriedades e como você tem administrado tudo isso. Levantei-me e caminhei até a pequena escrivaninha no canto da sala, aquela mesma onde ajudei os 3 filhos com a lição de casa durante tantos anos. De uma gaveta, tirei uma pasta. Aqui estão cópias dos extratos bancários dos últimos 3 meses. O aluguel do terreno é de R$18 mil mensais. Você depositou apenas 5 mil na conta do inventário. Onde está o resto do dinheiro, filho? Ricardo levantou-se, sua face agora vermelha de raiva. Ele era alto como o pai, quase 1,5 palmos mais alto que eu, e tentou usar essa vantagem física para me intimidar, aproximando-se com os punhos cerrados. A senhora não entende nada de negócios. Há despesas, impostos, manutenção, que consomem R$13 mil por mês. Doutora Sônia não acha isso muito provável. Aliás, ela sugeriu uma auditoria completa da sua gestão como inventariante. O que acha? Vi o medo passar por seus olhos. Ricardo sabia que estava encurralado, que uma auditoria revelaria não apenas o desvio dos aluguéis, mas provavelmente outras irregularidades que eu nem sequer imaginava. O que você quer? Ele perguntou finalmente, sua voz perdendo toda a confiança anterior. Primeiro, quero que entenda uma coisa. Esta casa é minha e continuará sendo enquanto eu viver. Segundo, a partir de agora, Eduardo será o responsável por administrar o terreno e os outros investimentos. Terceiro, você irá depositar na conta do inventário todo o dinheiro que desviou nos últimos meses, até o último centavo. E se eu me recusar? Sorri calmamente, sentindo uma força que não experimentava há décadas. Então teremos que resolver isso nos tribunais. Tenho certeza que a Ordem dos Advogados ficará muito interessada em saber como um de seus membros tem gerido os bens de uma idosa viúva. Ricardo jogou as fotos sobre a mesa furioso. Algumas caíram no chão mostrando fragmentos da vida secreta de Antônio. A senhora não seria capaz. Teste-me, filho. Não sou mais a mulher frágil que você pensou que poderia manipular. Ele pegou a pasta de papéis da transferência e a rasgou em pedaços, jogando-os no chão como confetes de uma festa macabra. Isso não fica assim, ameaçou, dirigindo-se para a porta com passos pesados que faziam o assoalho antigo gemer sob seu peso. Ah, mais uma coisa, chamei antes que ele saísse. No próximo domingo, vamos ter um almoço em família aqui em casa. Você, Marcela, Eduardo e seus respectivos cônjuges e filhos. Também convidei Júlia e Luísa.
Ricardo parou incrédulo. A senhora não faria isso. Já fiz. Elas aceitaram. Está na hora de todos conhecerem sua meia-irmã, não acha? Ela é uma moça admirável. Está se formando em medicina, sabia? E tudo sem a ajuda do pai que vocês tiveram. Ele bateu a porta ao sair, com tanta força que o velho porta-retratos da estante caiu, quebrando o vidro. Era uma foto nossa, da família completa, tirada no aniversário de 15 anos de Marcela. Todos sorríamos para a câmera, aparentemente felizes, aparentemente unidos. Uma farsa, como tantas outras que permearam nossa vida. Recolhi os cacos do vidro com cuidado, cortando levemente um dos dedos. O sangue pingou sobre a fotografia, manchando justamente o rosto sorridente de Antônio. Parecia apropriado de alguma forma, um símbolo visível da mancha invisível que ele havia deixado em nossas vidas. Mas apesar da dor, da raiva e da decepção, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Finalmente havia tomado as rédeas da minha vida. Finalmente estava agindo por mim mesma, não pelo que os outros esperavam de mim. O domingo chegou ensolarado, perfeito para um almoço no quintal. Preparei a feijoada que todos amavam, com feijão preto cozido lentamente durante horas, carnes variadas que desmanchavam ao toque do garfo, couve refogada na manteiga, arroz soltinho, farofa crocante. Arrumei a mesa sob as mangueiras que Antônio e eu plantamos quando nos mudamos para cá. Árvores que agora eram frondosas, carregadas de frutos maduros, testemunhas silenciosas de tantos capítulos da nossa história familiar. Marcela foi a primeira a chegar, acompanhada do marido Fernando e dos gêmeos de 12 anos, Pedro e Ana. Sempre prática e direta, ela me abraçou e logo foi para a cozinha verificar se eu precisava de ajuda. Ajeitando panelas, provando molhos, organizando pratos e talheres com a eficiência que a caracterizava desde criança. Não contei a ela sobre Júlia e Luísa ainda. Preferi esperar que todos estivessem presentes. Eduardo e o marido Gustavo chegaram em seguida, trazendo uma torta de sobremesa feita pelo próprio Gustavo, que era chefe de confeitaria em um pequeno, mas prestigioso restaurante. Ricardo veio por último, sozinho. Sua esposa Cristina havia adoecido de repente, segundo ele. Eu sabia que era desculpa, mas não insisti. Cristina provavelmente não sabia do real motivo da reunião, e ele não quis envolvê-la em algo potencialmente constrangedor. Quando Júlia e Luísa chegaram, o clima na sala ficou tenso como nunca havia estado. Apresentei-as como amigas, por enquanto, mas vi os olhares desconfiados de Marcela. Ela sempre foi a mais perceptiva dos meus filhos, capaz de perceber mentiras e meias-verdades antes mesmo que fossem completamente formuladas. Durante o almoço, mantive a conversa em tópicos leves, falando sobre os netos, o trabalho de cada um, planos para o futuro. Ricardo permanecia em silêncio, bebendo mais vinho do que o habitual. Eduardo fazia perguntas educadas a Júlia sobre seu trabalho como enfermeira em um hospital público. Luísa conversava animadamente com Gustavo sobre gastronomia, revelando um conhecimento surpreendente sobre o assunto. Marcela observava tudo com olhos atentos, certamente conectando os pontos, percebendo as semelhanças físicas entre Luísa e seu pai. Quando servimos a sobremesa, a torta de morango com creme que Gustavo havia preparado, limpei a garganta e me preparei para o que sabia que seria difícil. Pedi a atenção de todos, esperando que as crianças estivessem entretidas com seus tablets no quarto de hóspedes. Meus queridos, convidei vocês hoje porque tenho algo importante para compartilhar. Algo que descobri recentemente e que mudou minha visão sobre muitas coisas. Todos os olhos se voltaram para mim. Ricardo parecia querer desaparecer entre as almofadas do sofá. Eduardo pegou discretamente a mão de Gustavo, buscando apoio. Marcela endireitou a postura, preparando-se para o que quer que viesse a seguir. Júlia e Luísa não são apenas amigas que acabei de conhecer. Júlia foi companheira do pai de vocês por muitos anos. E Luísa é filha dele. Ela é irmã de vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado, palpável, como se o ar tivesse subitamente se condensado. Vi lágrimas nos olhos de Marcela, choque no rosto de Eduardo e uma raiva contida em Ricardo. Júlia mantinha o olhar baixo, enquanto Luísa enfrentava a todos com uma dignidade impressionante para seus 25 anos. Como a senhora pode trazer essas pessoas para nossa casa? Marcela finalmente falou, sua voz trêmula de emoção. Como pode honrar uma amante e sua filha bastarda dessa forma? Marcela, repreendi. Não fale assim. Luísa não tem culpa das escolhas que os adultos ao seu redor fizeram. E Júlia também foi enganada, assim como eu. Seu pai mentiu para todas nós.
Contei então toda a história, desde como descobri a traição até a tentativa de Ricardo de me manipular usando esse segredo. Vi o olhar de Marcela se transformar de raiva para compreensão, depois para indignação quando mencionei a chantagem de Ricardo. Como você pôde? Ela se virou para o irmão, seus olhos faiscando. Usar algo tão doloroso para tentar tirar vantagem da nossa mãe? É esse o homem que se tornou? É isso que aquele escritório chique e aquele carro importado significam para você, mais do que sua própria família. Ricardo não respondeu. Apenas encarou o próprio prato de torta intocada. Seu rosto normalmente confiante mostrava agora uma mistura de vergonha e raiva, como uma criança pega em uma travessura grave. Eduardo, sempre o pacificador, foi o primeiro a estender a mão para Luísa. Bem-vinda à família, mesmo que as circunstâncias não sejam as melhores. Luísa, com lágrimas nos olhos, apertou a mão dele. Obrigada. Sempre quis conhecer vocês, mas meu pai, nosso pai, nunca permitiu. Dizia que não era a hora certa, que precisava preparar o terreno, que vocês não entenderiam. Nós éramos as últimas pessoas a saber, não é? Marcela comentou amargamente. Todos esses anos pensando que tínhamos um pai exemplar, um marido devoto. E na verdade ele era humano, completei. Com falhas, fraquezas, contradições. Como todos nós. Isso não apaga o bem que ele fez, o amor que demonstrou à maneira dele. Só complica as coisas. O almoço terminou de forma diferente do que começou. Não diria que todos saíram amigos, mas houve um entendimento. O início de algo que, com o tempo, poderia se transformar em uma nova forma de família. Marcela trocou números de telefone com Luísa, prometendo levar os gêmeos para conhecer melhor a nova tia. Eduardo convidou Júlia e Luísa para um jantar em sua casa no próximo mês. Ricardo saiu mais cedo, sem se despedir. Eu sabia que a ferida aberta entre nós levaria tempo para cicatrizar, se é que algum dia cicatrizaria completamente. Mas eu estava em paz com minha decisão. Algumas verdades precisam vir à tona, por mais dolorosas que sejam, para que possamos seguir em frente sem o peso dos segredos. Nas semanas que se seguiram, muitas coisas mudaram. Eduardo assumiu a administração dos bens, como combinado. O inventário foi finalizado e todos os valores desviados por Ricardo foram restituídos. Ele sabia que não tinha escolha diante da ameaça de um processo ético na ordem dos advogados. Marcela, após a surpresa inicial, desenvolveu um relacionamento próximo com Luísa. As duas descobriram que tinham muito em comum, além dos genes. Ambas amavam literatura russa, tinham a mesma alergia a camarão, a mesma risada espontânea que fazia os olhos se fecharem completamente. Eduardo ajudou Luísa a conseguir um estágio no hospital onde um amigo dele trabalhava, dando a ela uma oportunidade de praticar em uma área especializada, que poderia beneficiar sua carreira. Ricardo manteve distância. Ocasionalmente ligava, sempre por alguma questão prática, nunca para realmente saber como eu estava. Eu entendia sua mágoa, mas também sabia que ele precisava aprender algumas lições que eu, como mãe, talvez tenha falhado em ensinar antes. Que o dinheiro e o sucesso profissional não valem o sacrifício da integridade e dos laços familiares. Que algumas linhas, uma vez cruzadas, deixam cicatrizes permanentes. Quanto a mim, encontrei uma liberdade que nunca havia experimentado. Pela primeira vez em mais de 5 décadas, estava vivendo de acordo com minhas próprias regras, não as impostas por um marido ou pelas expectativas dos filhos. Não era mais apenas a esposa dedicada de Antônio ou a mãe abnegada de Ricardo, Marcela e Eduardo. Era Helena, uma mulher com seus próprios desejos, sonhos e capacidade de decisão. Comecei a viajar, algo que sempre quis fazer, mas Antônio nunca priorizou. Primeiro, fui para o Nordeste com minhas amigas do grupo de tricô, conhecendo praias de águas mornas e areias brancas que antes existiam apenas nas páginas das revistas que folheava na sala de espera do dentista. Depois, aceitei o convite de Eduardo para conhecer Portugal com ele e o marido, visitando cidades antigas de onde meus antepassados haviam partido séculos atrás. Com a orientação da doutora Sônia, criei uma fundação em memória de Antônio, não para glorificá-lo, mas para transformar parte do dinheiro que ele acumulou em algo positivo. A Fundação Soares oferece bolsas de estudo para jovens de baixa renda que querem cursar medicina, inspirada na jornada de Luísa, que precisou trabalhar como garçonete nos finais de semana para complementar o dinheiro que Antônio enviava para seus estudos. Reformei a casa, não para vendê-la como Ricardo queria, mas para torná-la mais funcional para mim. Removi tapetes que poderiam causar quedas,
Instalei barras de apoio nos banheiros. Transformei um dos quartos vazios em um ateliê de pintura. Outro sonho que adiei por décadas, sempre acreditando que não tinha talento suficiente, que era um luxo desnecessário, que havia coisas mais importantes para fazer. Em uma tarde ensolarada, quase um ano após aquele confronto com Ricardo, recebi uma visita inesperada. Ele estava na porta, parecendo mais velho e mais cansado do que sua idade sugeria. Os cabelos grisalhos nas têmporas, que antes ele pintava cuidadosamente, agora estavam à mostra. Linhas de expressão mais profundas marcavam o rosto que sempre foi tão semelhante ao do pai. "Posso entrar, mãe?" Convidei-o para o jardim dos fundos, onde as mangueiras agora ofereciam sombra abundante sobre a mesa de ferro forjado que havia comprado recentemente. Servi limonada fresca, com folhas de hortelã do pequeno canteiro de ervas que comecei a cultivar. "Vim pedir desculpas", ele disse finalmente, após minutos de silêncio constrangedor, interrompido apenas pelo canto dos pássaros e pelo barulho distante do trânsito. "Pelo que tentei fazer, pelo modo como agi. Não tenho justificativa." Observei meu filho procurando sinais de manipulação, mas vi apenas um homem quebrado, humilhado pelas próprias escolhas. Soube por Eduardo que o casamento de Ricardo estava acabando, que Cristina havia pedido o divórcio ao descobrir um caso que ele mantinha com sua secretária. Soube também que seu sócio no escritório o havia deixado, levando vários clientes importantes, e que sua reputação profissional estava seriamente abalada por rumores de condutas antiéticas em casos recentes. "Sempre haverá lugar para você nesta família, Ricardo, mas terá que ser sob novas bases. Respeito, honestidade, consideração. Nunca mais tentativas de controle ou manipulação." Ele assentiu, olhando para a casa onde cresceu, onde deu seus primeiros passos, onde chorou suas primeiras lágrimas, onde celebrou suas primeiras vitórias. "Ainda planeja deixar tudo para Eduardo e Marcela? E para a fundação, sim. Mas isso importa menos do que você imagina. O verdadeiro legado não está nas paredes desta casa ou no dinheiro no banco. Está nas memórias que criamos, no amor que compartilhamos, nas lições que aprendemos, nas pessoas que nos tornamos, apesar das dificuldades, ou talvez por causa delas." Ricardo ficou para o jantar naquela noite. Foi um começo tímido de reconciliação. Não estou iludida. Sei que o caminho será longo e que talvez nunca voltemos a ter a relação que imaginei que tínhamos. A confiança, uma vez quebrada, é como um vaso de porcelana. Pode ser colado, mas as rachaduras sempre estarão visíveis, lembrando-nos constantemente do momento da queda. Mas aprendi que a vida raramente segue o roteiro que planejamos. As pessoas que amamos podem nos decepcionar profundamente. Os segredos, quando revelados, podem destruir fundações que julgávamos inabaláveis. Os finais felizes existem apenas nos contos de fadas, não no mundo real onde vivemos com nossas imperfeições e contradições. No entanto, também aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos 73 anos, redescobri quem sou. Não apenas mãe, não apenas viúva, mas uma mulher completa, com desejos, sonhos e a força para realizá-los. O segredo terrível que meu filho ameaçou revelar acabou sendo a chave para minha libertação. A traição de Antônio, que deveria me destruir, tornou-se o catalisador para uma nova fase da minha vida, mais autêntica e plena do que jamais imaginei ser possível nesta idade. Hoje, sentada no meu ateliê, pintando o pôr do sol que se derrama sobre o quintal onde tantas histórias familiares se desenrolaram ao longo das décadas, sinto uma gratidão inesperada. Não pelo que aconteceu, mas pelo que fiz com o que aconteceu. Pelas escolhas que tomei quando o chão pareceu desaparecer sob meus pés. Pela força que descobri em mim mesma quando mais precisava dela. As sombras longas das mangueiras se estendem sobre a grama recém-cortada. Nas cores vibrantes do céu que tento capturar em minha tela, vejo não apenas o fim de um dia, mas também a promessa do amanhecer que virá. A vida continua, apesar das perdas, das traições, das descobertas dolorosas. E eu continuo com ela, não mais como vítima das circunstâncias, mas como autora da minha própria história. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e comente de onde você está ouvindo. Quero saber até onde minha história vai chegar.